Do bem? Fala pra mim. Do bem mesmo? Do bem mesmo? Será que tu é do bem? Olha, eu vou recorrer aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo para saber se tu é do bem mesmo. Porque convenhamos, quando eu paro para ler isso aqui, eu tenho lá minhas dúvidas. Será que eu sou uma pessoa do bem? Será que o fato da gente estudar o Espiritismo, né, o fato da gente compartilhar o que é o amor, ou compartilhar a mensagem de Jesus, é suficiente para a gente decretar que sim, nós somos pessoas do bem? Bora para a prática? Vem para cá, abrindo o Evangelho, começando agora, 9 horas da manhã, toda terça-feira a gente está junto por aqui. A gente deu uma caída, depois a gente voltou, a internet meio que tentou sabotar a gente aqui, mas a gente está de volta. Então o pessoal está voltando aí. Você que está assistindo essa reprise, toda terça-feira, 9 horas, é gostoso demais a gente estar aqui ao vivo, juntos, trocando ideia sobre as passagens do Evangelho. E a passagem que eu abri aqui hoje é sobre o homem de bem. O que é verdadeiramente o homem de bem? Será que o fato de eu participar de uma campanha e fazer uma doação em dinheiro ou com mantimentos, ou até indo lá fazer a entrega e doar amor, será que isso é suficiente para me tornar um homem de bem? Eu vou começar a leitura aqui. Quando vocês estão chegando, já vão botando nos comentários, mostra aqui de onde que você é e vai dando a sua opinião sobre o capítulo de hoje. Legal? Então, vamos lá. O que está dizendo aqui? Vai. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião para ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Então, pelo primeiro parágrafo aqui do trecho Homem de Bem, que é do capítulo 17, Sede Perfeitos, aqui o trecho fala justamente que o homem de bem é aquele que não deixa passar oportunidades de fazer o bem. Então, sabe quando a gente... Pegando aqui o exemplo da campanha mesmo, tá? A gente participa de uma campanha, então a gente vai lá e, por exemplo, hoje eu participo de uma campanha para um público que não me chamava atenção, que eram as pessoas em situação de rua. E eu achava que era mais fácil, eu achava que era mais gostosinho visitar um asilo para poder, fazer ali a alegria dos vovôs e das vovós. Ou então ir para o orfanato para poder brincar com as crianças, para poder trazer um dia gostoso, um dia diferente para elas. Naturalmente, a gente sempre tem a sensação de que a gente está voltando para casa com algo maior do que a gente deixou. Mas ajudar as pessoas que estão em situação de rua, eu aqui, Rodrigo, do lado do passado, eu tinha uma certa dificuldade, porque eu ignorava essas pessoas. A partir do momento que a gente começa a olhar para pessoas que precisam da gente, a gente começa a perceber que a gente pode fazer mais do que a gente já faz. Então, quando tem uma pessoa na rua, a pessoa não está ali porque ela é sacana. Ela não está ali porque ela se envolveu com drogas. Ela não está ali porque ela é bandida. Ela está ali por algum motivo. Agora, adianta eu ali naquele momento em que estou manipulando os alimentos para poder montar uma refeição. Adianta naquele momento que eu estou pegando as doações na casa de alguém. Adianta naquele momento encontrar com os amigos e fazer a entrega e julgar por que aquela pessoa está ali. Faz algum sentido? Quem sou eu para julgar aquela pessoa que está ali? Você acha que faz algum sentido naquele momento eu pensar se essa idosa que está pegando o prato de comida aqui da minha mão, se ela está na rua porque ela fez com que os filhos dela odiassem ela, ela foi posta para fora? Adianta eu julgar aquele rapaz que está na rua porque ele é cracudo, porque ele é drogado e a família não aguentava mais, porque ele ficava roubando, vendendo as coisas de casa e é por isso que ele foi posto para a rua, para fora? Faz algum sentido a gente julgar isso? Porque se você achar que faz, vem aquela questão. Por que então na hora da gente pedir ajuda para o síndico lá, para o Papai do Céu, o que está olhando tudo, faz algum sentido a gente pedir ajuda para ele
E ele para pra avaliar, peraí, deixa eu ver se a Mariazinha que tá pedindo ajuda aqui nessa prece, deixa eu ver se ela merece, deixa eu julgar aqui e entender se ela merece. Ah, ela tá lutando contra um câncer, ela tá desempregada, precisando de dinheiro para poder botar pão e leite na mesa. Deixa eu julgar, deixa eu ver se ela merece aqui. Toda vez que a gente julga antes de ajudar alguém, a gente está indo contra a lei natural e contra a pouca percepção que a gente ainda tem de o que é Deus. Que é uma inteligência suprema, infinitamente misericordioso, justo e bom, que não criou a gente por acaso. A gente não foi olha, nasceu um ser humano. Vamos deixar ele por aí nesse planetinha, deixa ele destruir o planetinha. Será que foi essa a intenção de Papai do Céu? Na verdade, não. Foi assim. Aconteceu. Por acaso, o ser humano hoje domina o globo. Não. Se a gente já acredita que é um mundo de provas e expiações, se a gente já acredita que o ser humano não se desenvolveu dessa forma por acaso e que a gente está aqui justamente para cuidar das outras formas de vida, por que a gente julga a atitude de alguém que levou ela para aquele problema? Seria igualmente justo se eu julgasse alguém pelo motivo dela ter ido parar na rua, ela poderia me julgar pelo motivo de eu ter problemas de óculos, problemas de olhos, né? Problema de visão, ter que usar óculos. Será que foi alguma coisa que eu fiz? Será que eu não cuidei bem da minha vista? Então por isso ninguém deveria ter pena de mim porque eu tenho dificuldade de enxergar? Eu tenho hoje literalmente dificuldade de enxergar à noite. Ler bulas de remédio para mim é horrível. Ler coisas muito difíceis. Outro dia eu fui para um restaurante japonês com a minha esposa. Tava lá um cardápio preto com letras pequenas e em vermelho para ler. Gente, letrinha pequena, vermelha, no fundo preto, você está pedindo para as pessoas não lerem a informação. Pelo menos eu não consegui ler. Eu tive que pedir ajuda para minha esposa. Gente, eu não tenho nem 40 anos, mas eu pedi ajuda para minha esposa. Então eu sei que eu tenho uma dificuldade orgânica, tenho uma dificuldade biológica, que eu preciso lidar com isso ao longo da minha vida. Então, sabendo que eu sei, porque eu sinto na pele uma determinada dor, ninguém fora vai saber o que é a dificuldade que eu, Rodrigo, tenho. Mas eu não posso querer ser julgado ou fazer com que as pessoas achem isso ou isso ou aquilo por uma coisa que eu sinto. Da mesma forma, o homem de bem não julga a outra pessoa se ela merece ou não merece ajuda. O homem de bem, em todas as situações possíveis, ele vai estender a mão para ajudar. Bem-vindos. Opa, a Thay chegou por aí também. Bem-vindo todo mundo. Bom dia aí para todo mundo. Então, o homem de bem é aquele que em todas as oportunidades de ajudar, vai estender a mão e fazer o seu melhor. Ó, a galera tá dando dica aqui. Continuando essa história de ajudar as pessoas que estão em situação de rua, né, como eu falei, eu não olhava para essas pessoas. Eu sempre achava que era um incômodo ser abordado pelas pessoas. Por exemplo, no sinal, bater na janela, pedir uma moeda. Ou então, quando eu estou passando, sai de um supermercado, aí tá alguém lá ajoelhado, pedindo. Aquela cena miserável sempre incomodou muito meu coração. Mas eu lidava com aquela cena da seguinte forma: Deus te abençoe, mas isso não é problema meu. Era a minha maneira de me posicionar. Deus te abençoe. Mas as autoridades deveriam estar ajudando essa pessoa aqui, não eu. Acontece que toda vez que a gente terceiriza uma responsabilidade, não que a responsabilidade seja minha, mas toda vez que a gente passa adiante uma responsabilidade, a pessoa está sentindo uma dor imediata.
Ela não pode esperar que o sistema todo mude, que os políticos comecem a perceber melhor essas pessoas e comecem a implementar novas leis e que as leis sejam exercidas, sejam fiscalizadas para que a ajuda chegue às pessoas. A gente não pode esperar que toda essa mudança sistêmica aconteça para dar um prato de comida para aquela pessoa que sente fome. Faz sentido isso? Então, toda vez que eu ignoro uma oportunidade de ajudar, eu estou entendendo que, mas eu não sou santo, eu estou longe de ser Jesus, eu não sou um espírito perfeito. Sim, realmente, está longe de ser perfeito, está longe de ser Jesus. Mas a partir do momento que a gente entende que há um direcionamento e que esse cara encarnou e veio aqui passar perrengue para mostrar para a gente o que é que precisava ser feito, para a gente seguir o caminho da evolução, a gente precisa valorizar essa atitude. Quando ele veio se sacrificar, porque Jesus não foi crucificado porque não sabia que ia ser crucificado, ele sabia todo o martírio que ele ia passar. Então ele veio ensinar o amor, e ele sabia que ele seria crucificado porque aquelas pessoas não iam entender. Em 2022, gente, tem gente que não entende a mensagem de amor. Então, quando a gente passa por uma pessoa como essa, invisível aos nossos olhos, qual é a pequena atitude de homem de bem que a gente pode fazer? Acenar, dar um bom dia, desejar amor para aquela pessoa. Mesmo que você não tenha um trocado para ajudar, pelo menos que ela possa ser vista. Porque o oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é a indiferença. Quando a gente está com raiva, quando a gente está brigando com alguém que a gente ama, mas a gente está muito chateado com aquela pessoa, aquela raiva, aquela energia que sobe, é porque a gente não consegue expressar em palavras ou atitudes o quanto a gente ama aquela pessoa e a gente gostaria que ela visse o mundo da maneira que a gente vê. Quando a gente não tem mais esse se importar, portar dentro de si o outro, quando eu não me importo mais, que eu não nutro mais essa conexão de afeto, de amor, eu não discuto mais. Nesse momento, eu passo a me tornar indiferente. Então, a ausência do amor não é o ódio, não é a raiva. Raiva e ódio ainda geram uma conexão, mesmo que tóxica, claro, mas ainda tem uma conexão com aquela pessoa. A pessoa com raiva, ela quer que a pessoa entenda o mundo da maneira que ela enxerga. Só que está fazendo isso com uma energia ruim, mas ela ainda tem uma conexão. Quando essa conexão se rompe, gera indiferença. Eu, homem falho, antes lidava com indiferença. Depois que eu comecei a enxergar essas pessoas, eu comecei a lidar com o mínimo de desejo de amor. Fazer uma prece, caminhar, pelo menos dar um bom dia. Essa é uma forma de ajudar? É o mínimo que a gente pode fazer. Posso também voltar e perguntar, como é que eu posso te ajudar hoje? Fica uma caixa de leite, que hoje, nossa, tá um absurdo, né? O leite já tá para R$4,50, já paguei R$5 numa caixa de leite. Aqui na padaria vende R$8, 1 litro de leite, R$8 no raio de uma padaria. Tá, R$5 uma caixa de leite. R$5 talvez seja a soma de moedas que você tem no bolso. O que você vai fazer com essas moedas? Vai chegar em casa, vai largar num pote de vidro e daqui a 3 anos você vai lembrar que ela existe. Daqui a 3 anos, quanto tempo essa pessoa passou lá pedindo trocados? Me fez lembrar que agora aquela parábola do óbolo da viúva, né? Que a viúva ela só conseguiu colocar uma moedinha ali no gasofilácio, traduzindo tudo isso, né?
uma senhora muito humilde na hora de fazer uma doação, enquanto os homens de posses colocavam um monte de moeda para fazer barulho ali naquele cofre para poder fazer as doações, a senhorinha foi lá e colocou uma moedinha. Mal fez barulho, só caiu uma moedinha. Mas Jesus aponta que naquele momento que aquela única moedinha que ela depositou, dentro da proporção do que ela consegue gerar de dinheiro para ajudar as pessoas, aquilo ali era muito. Ela tirou muito do pouco que ela tinha. Enquanto os ricos, naquele momento, que só queriam a vaidade de serem vistos como pessoas que têm muitas posses, eles doavam várias moedas, mas para a quantidade que eles têm, é muito pouco em comparação ao muito em termos financeiros que eles têm. Então Jesus, nesse ponto, ele mostra como que aquela viúva ajudou muito mais, porque se sacrificou muito mais para ajudar o outro, do que a pessoa que tem muito dinheiro. E mais uma vez esse é um erro do Rodrigo. O Rodrigo do passado pensava, quando eu tiver dinheiro eu vou ajudar alguém. Quando eu tiver dinheiro, eu seria um homem de bem? Ou quando eu me tornar um homem de bem, eu vou passar a ter dinheiro? Essa é uma reflexão que eu estou trazendo aqui agora ao vivo para mim e eu quero que você faça para você também. Fala, Fábio, meu querido, bom dia. Oi, Cris, que bom te ver aqui também. Seja bem-vinda. Hoje eu estou de uniforme diferente aqui do Greg. Estou com a camisa verde, a gente usou a camisa durante muito tempo, especialmente fazendo o trabalho de cura aqui no Greg. Então aqui no Greg a gente tem as correntes de prece, a gente tem as irradiações, em breve a gente vai começar o trabalho de apometria. Então esse aqui era o uniforme que a gente especialmente usava em dias de trabalho de tratamento. No dia que eu tiver dinheiro, eu vou começar a ser homem de bem? Ou posso ser homem de bem agora e quem sabe futuramente ter dinheiro? Por que uma coisa é condicionada à outra? Dília, porque se eu fosse ajudar todas as campanhas, todas as possibilidades, eu não tenho dinheiro para doar. Ok, tudo bem. Mas você não pode doar dinheiro numa campanha, atenção em outra campanha, compartilhamento numa outra campanha? Tudo isso é ajuda. A gente sai com os mosqueteiros, por exemplo, de 15 em 15, para poder fazer essa doação das refeições, dos alimentos para as pessoas em situação de rua. Tem gente que todo mês consegue ajudar a gente financeiramente para a gente poder comprar os alimentos, preparar os alimentos e ir para a rua. Tem gente que faz prece. Faz prece. A gente está saindo de casa e a gente sabe que tem uma pessoa que doa prece por essa saída. Então ela faz prece para que Jesus nos abençoe, nos leve para a rota e nos traga para casa em segurança. Essa pessoa faz prece para as pessoas que a gente está encontrando. Ela faz prece para que os alimentos estejam imbuídos numa energia de amor. Ela faz prece pelas cozinheiras que dedicaram aquele tempo, esforço e carinho no preparo dos alimentos. Será que é só dinheiro que ajuda? Quando eu li aqui esse parágrafo do homem de bem, em momento algum ele falou que você precisa ter dinheiro para ser um homem de bem. E como chegou muita gente aqui depois, vou aproveitar até para ler aqui novamente. Fala, Hendrick, Guilherme, seja bem-vindo, meu amigo. Deixa eu acenar para vocês aqui. Então olha que interessante essa definição. Verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Utilidade.
Utilidade não é ter dinheiro ou não ter dinheiro para ajudar o próximo. É ser útil. Se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem, tudo o que desejara lhe fizessem. Gente, isso tudo a gente ainda está no primeiro parágrafo dessa passagem do homem de bem. E olha como é que a gente pode desenrolar essa conversa aqui. É isso aí, Gui, nem tudo é dinheiro. Caridade não é apenas dinheiro. É claro que a gente precisa da energia do dinheiro para comprar bens materiais que são necessários para as pessoas. Mas você pode ajudar, você pode entrar no conceito de homem de bem sem envolver um tostão. A Cris colocou aqui: a gente tem um entendimento equivocado de que a ajuda só tem valor se for financeiro ou material. Exatamente, Cris. É esse o ponto. É esse o ponto. Vou fixar aqui a Cris, para vocês poderem ler. Caridade é importante o dinheiro? Claro, estamos no mundo material, precisamos comprar coisas materiais. Mas não é só doando dinheiro. Pode ser doando um bom dia. Pode ser sendo educado. Se você é educado com o seu chefe, igualmente você é educado com a pessoa que está na recepção, com a pessoa que está na limpeza. Será que o mesmo bom dia efusivo que você dá para a sua equipe, você dá para o rapaz que está limpando a sua calçada? Isso é ser um homem de bem. Homem de bem comum de dois gêneros, tá, gente? Mulher de bem. Homem de bem e humanidade. Vou avançar mais um trechinho aqui e vamos continuar essa conversa. Deposita fé em Deus, sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Vixe, que isso dá um seminário inteiro também. O homem de bem é aquele homem que coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Rodrigo, o que você quer dizer com isso? Porque quando eu ouço aquela passagem lá de Jesus falando: doa a sua fortuna, abandona os seus bens materiais e me segue. Isso quer dizer então que eu deveria largar a minha família, a minha casa confortável, o meu emprego, o meu carro, largar tudo por aí e mendigar? Não. Você não precisa fazer isso. Mas se dentro do seu planejamento reencarnatório, dentro das conquistas que você vem realizando ao longo da sua vida, dentro do merecimento que você tem, se você conquistou algumas coisas, pô, super legal isso, parabéns. Porque tudo isso é instrumento, tudo isso é contexto para você fazer o que precisa ser feito. Porque você pode ser uma pessoa numa situação muito humilde dentro de uma comunidade, ou você pode ser uma pessoa com muitos bens materiais dentro de um condomínio de luxo. As duas pessoas são trabalhadores da última hora. Lembra que no último encontro a gente falou dos trabalhadores da última hora? Não importa em que situação, em que contexto material ou social, econômico, enfim, você está inserido. O que importa é: todos os dias você tem a oportunidade de trabalhar na vinha daquele senhor lá. Todos os dias você está sendo convocado para se tornar um homem de bem. Todos os dias existe a oportunidade de você fazer alguma coisa. Não é quando você tiver dinheiro. É, independente do dinheiro, o que é que eu posso doar? Como que eu posso me importar? Portar dentro de mim o amor ao próximo. Será que hoje não existe nenhuma possibilidade de eu ajudar alguém? Se você achar que não, beleza. Só o que a gente realiza aqui dentro do igreja. Todos os meses a gente ajuda famílias carentes numa comunidade de Sepitiba aqui no Rio de Janeiro com cestas básicas. Você pode doar uma cesta básica?
A gente geralmente recebe o dinheiro para poder comprar dentro de um comércio lá na comunidade, porque a gente não só está doando para as famílias, como a gente também ajuda o comércio a se sustentar. Então a gente compra num depósito de cestas básicas lá em Sepetiba. Custa R$ 85 a cesta. 85 é muito? É pouco? Cara, é uma cesta básica. É o básico para trazer um pouco de dignidade para uma família. Arroz, feijão, óleo, sal, macarrão. É o básico. Eu tenho certeza que no primeiro jantar fora que você tiver a bênção de fazer com a sua família, num único jantar, você vai consumir em dinheiro muito mais do que uma cesta básica, concorda? Eu acabei de falar aqui, eu fui para um japonês com a minha esposa. Naquele jantar, eu consumi o preço de uma cesta básica, que daria algumas refeições para algumas pessoas numa família. A gente tem que valorizar muito o que a gente tem, galera. Muito. Porque o pouco que você acha que tem é muito na vida de uma pessoa que precisa. Volto no gasofilácio, no óbolo da viúva. Aquela única moedinha que a viúva depositou ali é muito perto das moedas que os ricos colocaram. Vem comigo. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e aceita sem murmurar. Ah, Rodrigo, mas aí só um espírito evoluído para poder encarar uma prova, uma expiação sem murmurar. Tudo bem, te entendo. Porque quando eu estava em depressão durante um ano inteiro, porque eu não conseguia emprego, porque eu não conseguia levantar da cama e realmente me sentir útil, a maior dor do mundo é a dor que dói em mim. Anota esse conceito, que aí você vai começar a trabalhar empatia. Quando a gente vê uma pessoa em depressão deitada numa cama e a gente não está acostumado a lidar com aquilo, o que a gente fala? Não, levanta isso aí, abre essa janela, vai pra rua, vai ver o sol, vai se energizar. Só quem passou por uma depressão sabe que não é só... Não é vergonha, não é falta de vergonha na cara, não. Não é só falta de vontade. Até bioquimicamente, até fisicamente a gente falando, talvez você procure no Google, você vai achar uma foto como essa, que mostra como que corpos vivendo estados emocionais diferentes, como é que a energia flui dentro desses organismos. Então tem um estudo muito interessante. E mostra que uma pessoa que está, por exemplo, repleta de amor, com alegria, você vê, tipo uma ressonância magnética, a gente vê assim, a frequência, o corpo pulsando de energia. Você vê a pessoa vívida, você vê ela ali pulsando literalmente. A imagem de uma pessoa em depressão, você vê justamente o oposto. Você vê um corpo sem energia. Completamente ressecado. Você vai chegar para a pessoa com alegria e vai falar, salta dessa cama e pula, ela vai voar. Você vai chegar para uma pessoa no estado emocional de depressão, levanta dessa cama, ela não vai ter nem energia de retrucar e te mandar lá para aquele lugar. A maior dor do mundo é a dor que dói em mim. A gente precisa aprender a respeitar a dor do outro e entender que eu, graças a Deus, graças a esse planejamento reencarnatório, por algum motivo ele me colocou na vida dentro desse contexto, eu nunca passei fome. Eu não sei qual é a dor da fome. Eu vi de perto. Mas eu, Rodrigo, eu não sei qual é a dor da fome. Mas a maior dor do mundo é a dor que dói em quem sente fome. Então, ao ver uma pessoa com fome, que ela pede uns trocados, o que é o trocado?
é o dinheiro que não vai fazer falta. A gente sabe que não é o trocado que vai trazer dignidade para aquela pessoa. O que vai trazer o mínimo de sobrevida é um prato de comida, é um lanche. Mas um trocado, ela vai precisar passar o dia inteiro pedindo trocados para tentar comprar alguma coisa que preencha esse vazio aqui. Então, quantas vezes eu julguei que aquela pessoa é cachaceira? Eu não vou dar trocado porque vai comprar droga, vai cheirar cola, vai usar crack, vai fumar maconha, vai comprar cigarro. Eu pensava isso. Nunca cheguei a falar, mas eu pensava isso. Como a gente é pensamento, a gente é energia, era isso que eu projetava no outro. Hoje, já com 2 anos e meio de trabalho na rua, a gente começa a entender que a cachaça... Não estou justificando, tá? Só estou passando aqui para você o que eu aprendi com essas pessoas. A cachaça preenche o vazio. Ela é barata. Ela preenche o estômago, o vazio do estômago. Entorpece os sentidos, permitindo que a pessoa consiga adormecer, mesmo com o frio, mesmo com os mosquitos, mesmo com o chão duro. Mais uma vez, eu não estou justificando o fato da pessoa usar aquele dinheiro para comprar cachaça. Mas, às vezes, o dinheiro que ela juntou no final do dia daria para ela comprar um PF, uma quentinha, que daria alguma sobrevida para ela só naquele dia, porque no próximo horário de refeição não teria mais dinheiro. Às vezes, uma garrafa de cachaça faz com que a pessoa consiga, entre aspas, sobreviver, muito entre aspas, cuidado com isso, não me tira do contexto. Nesse contexto aqui, faz com que ela consiga enevoar a mente durante 3 noites. Só que isso vicia. E aí essa fuga da realidade, porque ela não consegue encarar a realidade, quem conseguiria? Eu não conseguiria. A maior dor do mundo é a dor que dói em mim. Eu não senti essa dor, eu não posso julgar. Mas aquela pessoa naquele momento, ela começa a utilizar aquele entorpecente para poder se desvirtuar daquela vida miserável, se vicia, e aí ela entra num ciclo pior ainda. Mas quem sou eu para julgar que ela fez certo ou errado? Deixa eu ler um pouquinho vocês aqui. Guilherme colocou aqui: se fizermos uma pessoa feliz e bem por dia, teremos um mundo melhor em pouco tempo. É isso aí, amigo. Se a gente conseguisse encarnar o conceito de homem de bem, né? E a gente conseguisse multiplicar isso, a gente seria farol para muita gente. Toda ação tem uma intenção positiva. É o que ela consegue fazer naquele momento para viver mais. Isso quando ela ainda tem a vontade de viver mais. Porque a gente também já vivenciou uma tentativa de suicídio. Naquele momento, uma pessoa em desespero, alcoolizada, tinha trabalho, tinha casa, abandonou o trabalho, abandonou a família, foi para a rua se matar naquele dia. Não era uma pessoa que já estava na rua há um tempo. Ela foi para a rua para poder usar droga, ela queria fugir dos problemas dela em casa, e ela foi naquele dia com a intenção de cometer suicídio. Graças a Deus, Papai do Céu lá botou umas ideias na nossa cabeça para te ajudar aquela pessoa. Literalmente, nós fomos instrumento naquele momento. Porque ia cometer suicídio. Foi dinheiro
que ajudou a resolver a vida daquela pessoa? Não. Ela tinha um emprego, ela tinha família, ela tinha as coisas na casa dela. Mas emocionalmente, ela não estava bem. E alguma coisa, alguma briga, alguma decepção, alguma coisa motivou aquela pessoa a buscar as drogas na rua. Quem sou eu para julgar essa busca, essa fuga? E tem muitas situações assim, Gui. Muitas. A gente na rua, a gente se depara com cada história surreal, cara. Surreal. Mais um trechinho pra gente finalizar aqui. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem sem esperar paga alguma. Retribui o mal com bem, não com mal, com bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Também daria um seminário inteiro isso aqui. Rodrigo, quer dizer que caridade é um jeito meio socialista, meio comunista de viver a vida? Não vou entrar em questões políticas aqui, tá? Ideologias políticas. Quando ele está falando aqui que sacrifica o seu pelo prol do bem comum, o que a gente precisa entender? Independente do sistema de governo e economia que rege a sua sociedade, a sociedade que você está inserido. Você é protagonista da sua própria jornada. Você escolhe o que você vai fazer da sua vida. Existem leis externas, humanas, que estão regendo a maneira que você acumula capital, a maneira que você trabalha, a maneira que você lida com as outras pessoas, a justiça humana. Então existem muitas coisas externas que você não pode mudar. Você pode eleger dentro do nosso sistema político hoje, você pode eleger pessoas que consigam influenciar no microcosmo, daqui a pouco num cosmo um pouco maior, daqui a pouco no macrocosmo. Você tem o poder de decidir. Esse ano teremos eleições. Você tem a oportunidade de investigar, estudar, se conectar com alguém que você acredita que pode ser um bom representante seu e colocar aquela pessoa lá. Ou pelo menos dar a chance, através do seu voto, dela conseguir chegar mais perto. Agora, tudo isso faz parte do ambiente que você está inserido. Mas isso é o macrocosmo. E no microcosmo? Eu dependo do que a prefeitura vai fazer? Não, estaria ferrado se eu dependesse disso. Eu dependo do que o governo do estado do Rio de Janeiro vai fazer em prol das pessoas que estão numa praça pública? Eu dependo do policial, coitado do policial. Eu vivi de perto a vida de um policial militar tentando fazer justiça, tentando ser honesto, e o quanto que ele apanhou da vida para se manter íntegro, para se manter reto no trabalho dele. O policial, independente da patente dele, ele é um soldado à frente da sociedade, para defender a sociedade, para defender o mesmo público que atira nele, que mata ele, que filma e joga nas redes sociais. Não estou defendendo que 100% dos policiais sejam homens de bem, honestos, querendo defender a sociedade. Não. Assim como não dá para falar que todo coach, que todo médico, todo advogado, todo engenheiro seja de bem. Então eu não posso defender uma classe. Agora, eu preciso entender o que é uma instituição. Para que serve uma instituição? A prefeitura serve para cuidar do município. O governo serve para cuidar do estado. A polícia serve para defender o cidadão. Só que existe gente corrupta no estado. Existe gente corrupta no município. Existe gente corrupta no corpo de polícia. Existe gente corrupta na praça pedindo dinheiro. Ao olhar para a polícia e acreditar que todos são bons ou todos são maus, eu estou sendo radical. Qualquer corpo profissional envolve pessoas da sociedade. Ao entender que nesse contexto que nós estamos conversando sobre ser um homem de bem, e a maioria de nós não o é,
Como é que eu posso defender uma classe dizendo que todos são de bem? Não são. Mas eu preciso ter fé. Do mesmo jeito que eu, por ter acompanhado de perto, eu não trago isso para o lado pessoal, eu preciso acreditar na instituição chamada Polícia Militar, eu também preciso acreditar que, por mais que existam drogados, pedófilos, assassinos, traficantes naquele grupo de pessoas que eu ajudo, eu estou fazendo a minha parte. Porque pelo menos naquele momento eu estou exercendo a proposta de ser um homem de bem. Eu sou um homem de bem por completo? Não. Eu não faço tudo o que eu poderia fazer. Mas eu consigo entender que dentro da minha história, eu hoje faço muito mais do que o Rodrigo de 5 anos atrás. Do que o Rodrigo de 10, do que o Rodrigo de 20 anos atrás. O que mais a gente pode fazer hoje que ontem a gente não fez? Pelo menos parar de julgar e parar de generalizar um determinado grupo. Falar que todo político é safado? Você conhece todo político? Você conhece a vida e a maneira de trabalhar e de pensar de absolutamente todas as pessoas dessa categoria? Não. Então não posso falar que todo político é safado. Toda pessoa em situação de rua é safado? É drogado? Foi expulso de casa? Não. Eu conheci pessoas que no início da pandemia, quando a pandemia estava começando, o isolamento estava começando, pessoas que tinham recebido proposta de emprego, viajaram do outro lado do país para o Rio de Janeiro e chegaram aqui e a empresa estava fechada. Se prepararam, vieram com mala da rodoviária, chegaram na empresa e a empresa fechou as portas por causa do isolamento, sem previsão de retorno. Aquele cara era pai de família, ele tinha uma casa, ele tinha conforto na cidade dele. Só que ele veio contando com o salário que ele ia ganhar com aquela proposta. Já estava tudo certo, tudo fechado. Carteira de trabalho. Ele mostrou a carteira de trabalho dele. Ele estava vindo trabalhar. Se uma empresa tivesse chamado o Rodrigo para poder trabalhar em Brasília, eu estaria indo para lá. Imagina. E eu não tenho dinheiro para voltar para casa. Ele está na rua, dormindo no ponto de ônibus, com a mala dele. É safado? É drogado? É traficante? É prostituta? É um cara que caiu na rua por causa disso. O homem de bem não julga. O homem de bem estende a mão sempre que possível. Pode ser um trocado, pode ser um prato de comida. Quantas pessoas, quando a gente está entregando, perguntam: vocês são de algum grupo, de alguma igreja e tal? A gente não. Aqui no Mosqueteiros tem de tudo. Tem espírita, tem evangélico, tem católico, tem ateu. A gente está aqui fazendo bem. E as pessoas pedem: posso fazer uma prece? Ou então vocês podem fazer uma prece por nós? Quantas pessoas já... Quantas pessoas negaram um prato de comida porque tinham dito pra gente: eu já comi hoje cedo. Leva esse prato de comida para uma outra pessoa que pode ser que ela não tenha comido nada ainda. Mas se você pelo menos fizer uma prece por mim, eu já vou dormir mais feliz hoje. E aí a gente alimentou o espírito daquela pessoa. A gente alimentou a alma daquela pessoa. Porque ela abriu mão de fazer uma segunda refeição. Porque podia ter gente no próximo ponto que não tinha comido nada esse dia. Então a gente estava levando sobrevida para uma outra pessoa. Esse cara é um esfomeado, esse cara é um miserável. Mas naquele momento ele percebeu: tem gente pior do que eu.
leva esse meu prato de comida que você está me dando, leva para uma outra pessoa. Pode ter gente pior do que eu. Esse cara, independente do motivo que fez ele ir para a rua, esse cara é um homem de bem. Mesmo que naquele momento ele tenha sido um homem de bem. Pode ter feito um monte de coisa, pode ter sido um assassino. Estou encontrando ele ali, eu não sei o histórico dele, não sei o passado dele. Mas a atitude dele naquele momento foi uma atitude de homem de bem. Eu quero concluir esse nosso papo aqui hoje justamente trazendo isso. Rodrigo, eu não vou ser agora do nada um homem de bem, fazer todas essas coisas que você trouxe. Pelo menos trazer mais para o estado presente, trazer para o teu dia a dia atitudes de um homem de bem. Mulher de bem, homem de bem. Representante da humanidade. Homem representante da humanidade. Não é gênero que eu estou falando. Oi, Alba, que bom te ver aqui. Nossa, que presente, que bom que você está aqui. Bom dia, seja bem-vinda. Que legal te ver aqui hoje. Atitudes de homem de bem. Pega essa reprise, pega alguns outros trechinhos do que a gente falou aqui hoje. A gente vai se tornar um homem de bem tomando atitude de homem de bem. Então que a gente possa sempre perceber quanto que a gente pode estender a mão para poder ajudar alguém. Legal? Assim a gente fecha o nosso encontro de hoje, do Abrindo o Evangelho. Deixo aqui um beijo no perispírito, que você tenha uma semana extraordinária, que você saiba agradecer por cada coisa que você tem, seja a sua saúde, seja as questões materiais, seja um emprego, seja a atividade profissional que você exerce, seja esse corpo físico que você tem, para você exercer a tua missão aqui na Terra e poder ajudar outras pessoas. E a gente se vê na semana que vem, terça-feira, 9 horas da manhã, porque ao vivo é muito mais gostoso. Você está assistindo essa reprise? Legal, anota as suas sacadas aí, compartilha com o mundo, mas aparece a terça-feira, 9 horas, para a gente poder co-criar, para a gente poder trocar tudo de bom que a gente trocou aqui durante o Abrindo o Evangelho de hoje. Teacher Matilde chegando no finalzinho! Mas que bom te ver pelo menos aqui agora, mandando um coraçãozinho. Que bom te ver aqui. Olha, foi um papo bem profundo, bem legal. Chegou no finalzinho, teacher. Mas pega aqui a reprise. Pula alguns trechinhos se você quiser. Pega o conceito principal, porque a gente falou hoje sobre o homem de bem e tem muita coisa legal aqui. Compartilhei muita coisa da vivência nossa ali na rua, a gente fazendo as entregas para as pessoas em situação de rua, quanto que a gente está aprendendo. Tem muita história legal aqui para a gente se tomar mais atitudes de homem de bem. Legal? Se você quiser ler esse capítulo completo, eu utilizei aqui o livro do Evangelho segundo o Espiritismo da FEB, página 307. Página 307, Homem de Bem. E a gente teve aqui 1 hora de bate-papo, gente. Eu li 5 parágrafos. Eu li só até aqui. Eu li só isso daqui. Olha como rendeu esse nosso bate-papo aqui. Então eu espero que você aproveite essa leitura, compartilhe aqui com a gente depois suas sacadas, tá bom? Beijo nos perispíritos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.